Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta aí. Então, no nosso último vídeo, né? A gente deixou o nosso jogo desse jeito aqui, a tela que a gente fez. E hoje nós vamos começar então a desenhar, é, desenhar aqui dentro da nossa tela de jogo, né? A gente vai se concentrar hoje, na verdade, nesses próximos vídeos, só em fazer o jogo. Depois que a gente fazer o jogo, a gente se concentra na tela de pontos e depois de fazer isso a gente se concentra em outras telas, telas de menu e assim por diante, tá? Eu acho que eu vou conseguir seguir esse esquema aí. Por enquanto, hoje nesse vídeo, então eu decidi que a gente vai fazer aqui a parte de desenhos, né? Desenhar os blocos aqui na tela. E aí a gente vai desenhar com listas. A gente tem um vídeo aqui no canal, no curso de Game Basic, que é o desenho com listas. É o vídeo de número 9, tá? Acho que é isso no canal, desenhando com listas. Então eu vou passar uma breve introdução aqui de como a gente desenha com listas e pra gente poder fazer isso aí, né? Bom, então eu criei aqui duas variáveis. Esse programa aqui é o idle, tá? Então eu vou rodar nele aqui pra gente não atrapalhar esse outro programa aqui. Vou até fazer um esquema aqui, ó. E acho que deixa assim por enquanto. Vou rodar esse código aqui só para ele criar outra tela. Essa tela aqui. Então eu vou deixar uma do lado da outra aqui. Beleza? Aí ele vai sair aqui. Bom, o que eu fiz? Eu criei uma variável que é o bloco. Esse bloco aqui ele vai representar a largura e a altura, tá? Então esse daqui vai representar a largura e a altura dos blocos, tá? Então tanto a largura como a altura vai ser 32. As nossas telas vai ser desenhado com listas, tá? Então a primeira tela, tudo que é X aqui vai ser um bloco. Eu vou fazer o seguinte, tudo que é B vai ser um bloco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom. 6 tá bom, vou colocar só 5. E aí eu vou fazer então um laço for para a gente lembrar, né? Que o que acontece aqui? Eu tenho uma lista e aqui dentro eu tenho um conjunto de caracteres, né? Aqui eu tenho uma string. O que é uma string? String significa laçar, tá? Literalmente significa laçar. Então como assim laçar? Bom, a gente sabe que isso aqui é um caractere só. Então o que acontece? Quando a gente coloca vários caracteres juntos, a gente laça todos os caracteres dentro de um grupo. Então uma string, o que é uma string? É um conjunto de caracteres, tá? Cada um desses daqui é um caractere. E aí então a gente laça todos eles no conjunto. Eles ficam como se fosse uma lista, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, nome e colocar o meu nome aqui dentro de uma string, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e printar aqui o que tem dentro do nome. Então vou rodar essa linha de código. E o que tem dentro do nome, eu até escrevi errado, né, Adriano? O que tem dentro do nome é isso aqui. Mas eu também posso pegar de nome, como ele é um conjunto, como se ele fosse uma lista, né? O que é uma lista? É um conjunto de elementos. E aqui é um conjunto de caracteres. Então eu posso pegar de dentro dessa lista, por exemplo, só o caractere 0. Então eu vou printar de dentro de nome o caractere 0, né? Olha lá. E ele vai pegar só o caractere 0. Ah, eu quero o caractere -1, sei lá. -1, que é o último caractere, né? Ele printou aqui o O, beleza? Então, o que é uma string? É um conjunto de caracteres. Sendo um conjunto de caracteres, aqui é como se eu tivesse uma lista do lado de fora e uma outra lista, né? Seria como se fosse uma outra lista aqui dentro, essa string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar printar de tela. Eu vou mandar printar o que é a tela, né? Então, vou mandar printar aqui. E ele falou que a tela aqui, ó, é uma lista, porque ele me entregou um colchete, é uma lista com strings dentro, tá? Então de tela eu quero a posição 0 de dentro dessa tela. Então a posição 0 é todo esse conjunto de caracteres aqui, beleza? Até aí sem novidade. Bom, então como ele é um conjunto, eu vou fazer um laço for. Então para cada aí o que acontece? Cada conjunto desse de caracteres, a gente vai tratar ele como uma linha. Então, se eu quiser um novo conjunto aqui, de A, por exemplo, ele vai ser uma outra linha. Então, esse vai ser uma linha e esse daqui vai ser uma linha, tá? Vou até dar um Enter aqui, ó, porque aí fica melhor da gente enxergar.
Então esse é uma linha, esse daqui é uma outra linha, tá? Então vou colocar aqui, ó, para cada linha dentro da tela, que é um conjunto com dois conjuntos, né? Para cada linha dentro da tela, o que eu faço? Eu vou mandar printar essa linha. Até aí sem novidade, né? Cada linha dessa, então ele vai pegar a primeira linha, colocar dentro daqui da variável linha, vai entrar aqui dentro. O que você quer fazer com isso? Ah, printa ele, vai printar o B. Beleza, terminou? Então ele vai sair e vai pegar o próximo, que é esse daqui, né? Vai colocar dentro de linha. O que você quer fazer com isso? Ah, printa aí. Aí ele vai printar também esse. Então ele printou o primeiro e o segundo, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou usar uma função chamada enumerate. O que a função enumerate faz? A gente já vai ver. Enumerate. A função enumerate, ela pega de dentro de linha, ela pega a linha, por exemplo, essa linha. Dentro de tela, isso aqui é o que? É o conjunto 0 dentro de tela, né? A gente acabou de ver. A função enumerate faz exatamente isso. Ela pega esse valor, que é a linha, e também pega o índice aonde essa linha está, que é o índice 0. Então eu vou colocar aqui duas variáveis, que é o índice da linha e também a linha. E aí o Python se encarrega de pegar o que a função enumerate retornar. Então ela vai me retornar, ó, essa aqui é a linha 0, ele vai colocar dentro da linha e vai colocar toda essa linha aqui dentro dessa variável. Quando ele entrar aqui dentro, o que você quer fazer? Ó, eu quero que você printa o índice da linha e também o que tem dentro dessa linha, tá? Então vamos ver o que acontece. E aí ele printou aqui, ó. Ele falou, ó, então na linha 0 a gente tem um conjunto com um monte de B. E na linha 1 a gente tem, né, esse conjunto de A. Beleza? Até aí tudo bem, sem novidade, né? Então a gente sabe que a função enumerate entrega um índice e um valor. Agora o que eu vou fazer eu vou fazer um novo laço for, porque dentro de linha ele está me entregando um conjunto cheio de caracteres, né? Então quando ele pegar esse primeiro conjunto e colocar dentro da linha e pegar o índice, eu também vou, quando ele entrar aqui dentro, ele vai falar, tá, o que você quer fazer com isso? Tá, então o que eu quero fazer com isso? Eu também quero fazer para cada B desse daqui, eu também quero fazer um laço for. Então vou colocar aqui um novo laço for, ó. Para cada letra, vou colocar a letra, tá? Na verdade, eu já vou ensinar vocês da forma certa. Cada valor desse daqui, a gente chama de coluna. Então a gente tem as linhas, que ele vai pegando uma linha de cada vez crescendo para baixo. E nós temos as colunas, que vai crescendo para frente, que é cada valor desse daqui. Então vou colocar aqui, ó, para cada coluna dentro de quem? Dentro de que está dentro de linha, né? Porque a gente colocou primeiro aqui dentro de linha. Aí ele falou, o que você quer fazer? Ó, faz um laço for dentro da linha. Mas isso aí são as colunas. Então para cada coluna dentro da linha, eu vou fazer alguma coisa. Então esse print já entra aqui para dentro, ó. Eu vou fazer o seguinte, para a gente conseguir enxergar. Ctrl X. Então para cada linha dessa daí, eu printo o índice da linha e a linha. Aí ele vai, tá, agora faz um for para cada coluna, né? E para cada coluna dessa daí eu faço o quê? Eu faço um novo print. Então eu printo a coluna, por enquanto só a coluna. Vou printar só a coluna, então vamos ver o que ele vai fazer. Então ele me entregou aqui, ó. Na linha 0 eu tenho esse conjunto inteiro de B. E aí para cada letra dessa eu fui printando, ó, coluna 0, coluna 1, e eu fui printando. Aí ele terminou, aí ele veio aqui, ó, tá, na linha 1 eu tenho esse conjunto inteiro. O que eu quero fazer com isso? Printa um de cada vez. Pra gente conseguir enxergar isso aí, então também vou usar a função enumerate aqui, ó. Enumerate, para ele enumerar cada valor desse daí. E aí esses daqui vai ser o que? O índice da coluna. O índice da coluna. E agora eu printo o índice da coluna e a própria coluna em si. Beleza? Que é aquele monte de B. Só que agora eu estou enumerando e estou pegando um de cada vez. Vamos ver o que ele entrega aqui. Então ele falou aqui, ó, na linha 0 eu tenho esse conjunto. Aí ele foi fazendo um for dentro desse conjunto. Ele falou, ó, na coluna 0 eu tenho um B, na coluna 1 eu tenho um B, na coluna 2 eu tenho um B e assim por diante, tá? Então aqui eu tenho agora o índice da linha e para cada coluna dessa eu também tenho
o índice dele lá. É bem bonitinho. Agora, ao invés de um B aqui, eu vou colocar um X. E aqui no laço A, vou colocar aqui, ó, um X e um X. A gente vai conseguir manipular essas listas, tá? E aí eu consigo descobrir, então, qual é o índice desse X e outros índices desses X aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Só para a gente conseguir enxergar. Então, ele saiu aqui embaixo, ó. Na linha 0, deixa eu fazer isso de novo. Aqui. Beleza. Na linha 0 eu tenho esse conjunto, né? Essa linha aqui. Aí ele falou assim, ó, na linha 0 eu tenho B, na coluna 0 eu tenho B, na coluna 1 eu tenho B, só que na coluna 2 agora eu tenho um X. Olha que bacana. Então, eu consigo pegar aqui onde tem um caractere diferente. Aí ele falou, ó, no 3 eu tenho um B, no 4 eu tenho um B. Na linha 1 agora, aí ele saiu dessa linha 0. Ó, na linha 1 eu tenho essa coisa aqui. Então, eu sei que na coluna 0 eu tenho um X, na coluna 1 eu tenho um A, tal, e na última coluna, que é a coluna 4, eu tenho um X, tá? Agora, então, a gente consegue a posição de cada linha e a posição de cada coluna dessa para a gente poder desenhar. Por que que eu fiz isso daí? Então, vamos entender. Então, vamos supor que eu tenha a tela aqui, né? A gente estava vendo aqui igual esses daqui, ó. E a gente fez o laço for. Então, o que que ele fez lá? As linhas são essas linhas aqui, ó. Então, eu tenho a linha 0. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Pegar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei aqui embaixo, tá? O que está dentro aqui. Então, vamos lá. Nas linhas, eu tenho essa linha 0. Eu tenho essa linha 1. E tenho essa linha 2. Né? E aí eu tenho as colunas. Então aqui em cima é a parte das colunas, ó. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Quando a gente fez um laço fora, então o que que ele fez lá? Ele falou, olha, na linha 0 eu tenho esse conjunto inteiro aqui, né? Tenho esse conjunto inteiro aqui, na coluna 0, ó. Na linha 0. Então eu estou na linha 0 aqui. Vou fazer com as cores aqui. Então, na linha 0, eu tenho todo esse conjunto aqui. Que ele está na linha 0. Então, eu peguei aqui, ó. Na linha 0, eu tenho esse monte de x aqui. Aí, ele entrou no laço for. O que que você quer fazer com isso? Ó, então, para cada valor desse, você vai enumerar para mim e vai fazendo vai printando na tela. Só que aqui a gente não vai printar. Então, para cada valor na linha 0, ele pegou, ó. O primeiro x está no 0, o segundo está no 1, o 2 está... Esse x está na coluna 2, esse x está na 3 e assim por diante. Desse jeito, se você for parar para analisar, a gente consegue montar uma tabela, que foi exatamente o que ele entregou aqui pra gente, né? Ele entregou uma tabela aqui, ó. Né? Na linha 0 eu tenho esse monte de bloco, na linha... Aí, nessa linha, eu consigo ir pegando bloco por bloco. Foi essa tabela que a gente acabou de fazer aqui, certo? Essa daqui é a cópia dessa daqui. Então, foi o que a gente acabou de fazer. Aí, o que acontece, então? Nesse primeiro x aqui, ó, através dessa lista, então eu consigo pegar esse valor aqui, ó. Eu posso falar que, por exemplo, para cada número desse daqui, eu posso pegar o índice dele. Então, ao invés de ser um x aqui, eu poderia desenhar um bloco aí. Eu poderia desenhar um bloco para cada valor desse daqui, porque eu tenho uma posição x e uma posição y. Perceba que as linhas, ela cresce para baixo, ó. Então eu tenho aqui a linha 0, a linha 1, a linha 2. Quem aqui cresce para baixo? Quem cresce para baixo é o eixo do y. No Pygame, lembra que o y começa em cima em 0 e ele cresce, vai crescendo para baixo. Então ele vai crescendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem cresce para o lado direito, quem cresce para cá, é o x. Então o x começa aqui, ó, x0, 1, 2, lembra? Na tela do Pygame. Aqui então é o y cresce para baixo e o x cresce para frente. Então o x são as colunas e o y são as linhas. Então eu posso pegar isso aqui e montar uma tabelinha. Por exemplo, esse primeiro x, vou montar de outra cor aqui, vou montar de marrom. Então, esse primeiro x aqui, eu posso dizer que esse primeiro x aqui, o x
esse x aqui, esse primeiro, eu posso montar uma tabela onde esse x, o x dele a coluna dele é 0 em x e a linha dele é 0, certo? Bom, então, aí ele está fazendo um laço fora, ele foi para a próxima coluna. Esse x aqui, ele é um outro x. Então, eu vou colocar aqui esse próximo x, ele está na... Lembra que o x é a coluna, então a coluna dele é 1 e a linha continua sendo a linha 0. Se eu continuar essa tabela, o próximo x ele vai estar... Lembra que a coluna é primeiro, que é o x. Então, a coluna é a coluna 2, só que a linha continua sendo a coluna 0. E essa padrão vai se repetir até terminar todas as linhas. Quando ele chegar nesse próximo x aqui, que eu vou fazer de laranja, então esse x aqui, o que ele vai ser esse x? Então, vamos para a próxima linha. Então, esse próximo x, ele lembra que a coluna é o x. Então, ele está na coluna 0. E o y dele, ele está na linha 1. Tá? O próximo x, ele está na coluna 1. E a linha continua 1. O próximo x, ele está na coluna 2. E a linha continua sendo a linha 1. Então, perceba que a gente tem a posição de cada x desse daqui. Esses números eu posso pegar e colocar eles na tela do Pygame. De que forma? Então, eu vou apagar essa parte aqui, só para a gente conseguir entender. Então, eu posso pegar aqui, criar uma tela para o Pygame. E pegar, por exemplo, esse x aqui, as coordenadas dele e usar as coordenadas dele. Então, o primeiro bloco que eu posso desenhar é em x e 0 e o y em 0. Então, vou desenhar um bloco vermelho. Então, esse bloco vai estar na linha 0, aqui. O top left dele, né, o topo do lado esquerdo, está na x em 0 e o y em 0. E aí, ele veio para cá, ó. O x, o próximo x, eu vou desenhar um bloco também. Então, a linha é 1, a coluna é 1, o x é 1 e o y dele vale 0. Então, perceba que o y desses todos está em 0. Então, todos eles vão estar colados aqui de cima para baixo no y em 0. Só que esse daqui, o próximo vale 1. Então, ele vai desenhar um pixel para frente aqui, ó. Então, ele vai desenhar um bloco na frente aqui. Um pixel na frente. E o próximo também vai desenhar, né? Então, o próximo x é em 2 e o y continua colado em 0 em cima. Então, vai desenhar mais um aqui, um pixel para frente. Só que assim, ó, como vai ficar? Vai ficar um bloco embolado em cima do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses x e y e vou multiplicar cada valor desse daqui por 32. Certo? Cada valor desse daqui eu multiplico por 32, que é a largura de um bloco. Então, esse primeiro bloco aqui, o x dele vai ser 0 vezes 32. 0 vezes 32, o x dele vai estar em 0. E o y, 0 vezes 32, também vai estar em 0. Então, o primeiro bloco realmente vai estar em 0 em x e 0 em y. O próximo bloco, o x dele está em 1. 1 vezes 32, então, ó, perceba agora. O próximo bloco, cada bloco tem 32 de largura, né? Então, daqui até aqui ele tem 32. Então, esse está em 0 com 32 de largura. 32 deu aqui. Então, o próximo bloco em x vai ser 1 vezes 32. Então, ele vai começar a partir desse ponto aqui. Então, esse próximo bloco vai estar em 32. E o y, 0 vezes 32. Então, o y vai estar colado em cima em 0. 0 vezes 32, 0. Então, o x vai estar aqui a partir do 32 e o y colado em cima, 0. Então, o próximo bloco vai ser aqui, ó. E lembra que cada bloco tem 32 de largura. Bom, o próximo bloco em x, ele vai estar em 2 em x e 0 em y. 2 vezes 32 vai dar 64. Então, a gente vai pegar aqui, ó. 0 com 32, aqui vai dar 32. Com mais 32 de largura, aqui vai dar 64. Então, o x é a partir daqui, ó. 32 vezes 2 deu 64 aqui. 0 vezes 32, esse próximo x aqui
então vai ser desenhado em 0 em Y. Então vai ser aqui 64 em X, 0 em Y, ele vai estar aqui, beleza? Então, ó, cada bloco está sendo desenhado do lado do outro, beleza? Como é que a gente vai desenhar, então, da próxima linha? Então, esse primeiro X aqui que a gente fez da próxima linha, eu vou desenhar de outra cor, vou desenhar de azul. Esse próximo bloco aqui, ó, que está na linha 1, o que aconteceu? O X dele é 0. 0 vezes 32 começa aqui em 0, colado no X em 0. Só que o Y dele é 1. 1 vezes 32, 32. Então, o X começa aqui em 0, só que o Y, que é 1, 1 vezes 32, 32. Então, aqui é 0, com mais altura de 32 do bloco, aqui deu 32 em Y. Então, o Y começa aqui e o X começa em 0. Então, o próximo bloco vai estar aqui, ó, com 32 de largura do bloco. E aí, o próximo bloco, então, 1 vezes 32 vai dar 32 em X. Então, 0, 0 em X, 32, deu aqui, né? 32. 32. E o Y também é 1. 1 vezes 32, 32. Então, aqui é 0, de cima para baixo, aqui é 32, então deu aqui, ó, 32 em X, 32 em Y. Então, o próximo bloco está bem aqui, ó. E assim a gente vai desenhar toda a nossa matriz. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Então, ao invés de printar tudo isso aqui, eu vou pegar o valor, então, de cada bloco. Então, o que eu vou pedir para printar aqui, ó? Eu vou printar o índice do bloco, o índice da coluna e o índice da linha. Lembra que a coluna é o X. Então, esse X eu vou multiplicar pelo bloco, que é 32. E a coluna, lembra que a coluna deixa eu ver aqui, ó, é o índice da coluna, esse daqui vai ser o índice da linha. O índice da linha, que é o Y, né, que cresce de cima para baixo, a linha cresce para baixo. O índice da linha eu multiplico pelo bloco, que é 32, tá? Então, para cada valor desse daqui, vou fazer o seguinte aqui, ó, Ctrl C, vou dar uns Ctrl Z aqui que eu vou fazer um negócio diferente. Aí, aqui eu tiro esse aqui e dou um Ctrl V. Aí eu printo a linha pra gente ver e eu printo cada índice de cada valor desse daqui, tá? E aí então eu peguei o índice da coluna, que é o X, né? A coluna cresce para frente, então eu peguei o X e multipliquei pela largura do bloco, que é 32. E peguei o índice da linha, que é a linha, né, que vai crescendo para baixo, e multipliquei pela largura do bloco. E aí, tudo isso eu vou jogar dentro de uma tupla. Então ele vai printar isso aqui dentro de uma tupla pra gente, que a gente vai pegar então a posição de cada bloco. Vamos ver o que acontece. Então, deixa eu coisar de novo. Então ele pegou aqui, ó. Na linha 0, eu tenho esses blocos aqui, né? E para cada um desse daqui eu fui pegando a posição. Então esse B, ele está na posição 0 em X e 0 em Y. Esse outro B está na 32 em X, 0 em Y. Então todos esses daqui tá na linha 0, ó. Então no Y deles recebeu. Só que os blocos, ó, um está em T0, 32, 64, 96, eles ganhou as posições dele em X. E o Y, acho que vai ficar melhor assim, quer ver, ó? Eu vou printar o que tem dentro da coluna. E essa tupla vai ficar melhor da gente enxergar. Beleza, ó. Então esse B aqui, ele está na posição 0 em X e 0 em Y. O próximo B está na 32 em X, 0 em Y. Esse X, ele está na posição 64 em X e 0 em Y. Então a gente consegue pegar as posições para a gente estar desenhando cada bloco desse daqui. Depois que ele desenhou todos da linha 0, ele foi para a linha 1, que é esse aqui, ó. Aí ele falou, ó, na primeira coluna, esse primeiro X está no 0 em X e 32 em Y. Então eles desceram, ó. Né? Eles estão tudo em 32 agora, estão tudo um pouco mais para baixo. O próximo, que é um A, ele recebeu 32 em X e 32 em Y. Esse próximo A, 64 em X, né? Que ele foi 64 para frente e continua no 32 em Y na próxima linha. Beleza? Então a partir disso a gente consegue pegar o índice da linha e do valor. E aí eu também consigo fazer uma restrição. Vamos supor que eu quero desenhar somente o X, então eu posso colocar uma linha aqui embaixo, ó. Se o que tiver dentro da coluna for igual a um X, né, em formato de string,
aí sim, então, eu posso pegar e printar o índice da linha e da coluna. Vamos ver o que acontece. Então agora só se for X ele vai pegar o índice daquele valor lá. Olha lá, então eu consigo fazer uma seleção. Ele falou aqui, ó, esse X dessa linha, ele está nessa posição, ó, 64x e 0y. Agora, esse outro X aqui, eu achei um X aqui, que ele está em 0 em X e 32 em Y. Só que esse último X, ele está na posição 128 e 32 em Y, na mesma linha. Beleza? É assim que a gente vai desenhar dentro lá, tá? E aí a gente tem essa tabela. E eu posso colocar aqui, ó, onde for X eu desenho um bloco. Ah, eu quero desenhar de outra cor, então eu coloco aqui, ó. Ah, eu quero blocos amarelos. Então eu vou desenhar aqui, ó. Então aqui eu posso colocar um azinho assim, né? Eu vou colocar um de preto, mas vou colocar aqui A de amarelo. Então aqui eu quero um bloco amarelo e aqui eu quero um bloco amarelo. E aqui eu também quero um bloco amarelo. E aí a gente faz essa restrição, ó. Se na coluna, aí eu fechei o programa, mas vocês entenderam lá. Se na coluna tiver um A, então eu quero que você pegue o índice da linha, o índice da coluna dele, né, a posição que ele está, e ele vai desenhar um bloco amarelo, porque se a coluna for A, eu quero um bloco amarelo nessa posição. Aí ele vai achar aqui, ó, outro A, então aqui vai ter um bloco amarelo, aqui vai ter outro. Aqui vai ser um bloco vermelho, então vou colocar aqui no lugar de um X eu coloco um V. Ele vai falar, ó, onde for um V, eu pego a posição X e Y dele e falo, onde for um V, eu quero que desenhe um bloco nessa posição dele, só que o bloco vai ser vermelho, porque aqui é um V, essa coluna foi igual a V, eu quero um bloco vermelho. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Então vamos colocar a mão na massa. Então bora lá. Deu uma pausa aqui para almoçar. Então vamos começar a fazer a parte de desenhos. Bom, para a gente desenhar, eu vou criar aqui um arquivo. Esse arquivo então vai ser o arquivo das telas, tá? Que vai guardar as telas. Então vou colocar aqui, ó, telas. Vou colocar telas.py, tá? Esse arquivo vai guardar nossas telas. Então como a gente fez anteriormente, eu vou criar uma constante aqui, ó. A tela 1, ela vai ser o que? Então eu vou criar uma tela aqui, igual a gente acabou de aprender, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Ao invés de eu colocar X, eu vou colocar B, tá? Então eu vou colocar B de bloco. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, colocar em letra minúscula. 1, 2, 3, 4, 5. Se ficar pouco a gente coloca mais, tá? Então eu vou ter aqui uma camada de bloco e vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Duas camadas por enquanto, tá? Então eu tenho a tela 1 e eu tenho duas camadas de bloco aqui. Onde essa tela vai ser chamada? Bom, na hora que eu for construir a tela, então, cadê a hora de construir a tela? Aqui, ó. Na hora que eu for instanciar uma tela, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar a tela que eu quero instanciar, que vai vir do arquivo de telas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, do arquivo telas, eu quero que importe a tela 1, por enquanto. E aí, essa tela 1 é aquela lista, né? Então, na hora que eu instanciar aqui a nossa tela, além de eu passar aqui o display, eu vou passar aqui que eu quero passar essa tela 1 aqui, né? Que é aquela tela que vem essa lista aqui, né? E aí, dentro do construtor, além do display, então, eu preciso pegar um outro parâmetro que é eu vou colocar a fase aqui, tá? Para não ficar tudo tela. Que é a fase, tá? A fase é a tela 1. Então aqui eu vou colocar aqui embaixo da tela, então, self.fase recebe a fase, que é aquela tela 1, aquela lista, né? Bom, então a gente vai criar aqui uma função que vai instanciar os nossos objetos. Por que eu vou criar assim? Porque na hora de construir a tela, eu vou instanciar aqui os blocos, vou instanciar o player, vou instanciar os bastão. Então essa parte de desenhar, de criar a tela, eu vou criar aqui, ó. Vou criar nessa função instanciar aqui, ó. Tá? Que vai instanciar os nossos objetos, tá?
Bom, o que eu vou fazer então? Vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá, né? A nossa fase está aqui dentro da fase, então eu vou colocar aqui, ó, para cada índice da linha e linha em enumerate, para enumerar quem? Self.fase, que é aquela lista toda lá. O que eu quero fazer? As colunas também. Então, para cada índice da coluna, e eu também preciso da coluna em si, em enumerate, e a gente está fazendo for agora dentro do que está dentro da linha, né? Então, enumerate do que está dentro da linha. O que eu quero fazer com isso? Eu preciso pegar uma posição X e também preciso de uma posição Y. Então, o que era o X? Lembra o que era o X? O X é o índice da coluna, porque as colunas crescem para frente, vezes a largura de um bloco. Essa largura, por enquanto, eu vou colocar 32 enquanto a gente colocou, tá? Para a gente não ficar se confundindo. Que era o bloco, né? Então, vou definir aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, largura self, né? Senão não vou conseguir usar. Self.bloco. Self.bloco é 32. É a largura do bloco, tá? Vou colocar a largura do bloco aqui. Largura do bloco. Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz lá em cima, né? O índice da coluna eu multiplico pela largura do bloco. Self.largura do bloco. E o Y é o que? É as linhas. Então, é o índice da linha vezes self.largura do bloco, que é 32 também. Então, nós achamos o X e o Y de cada um daqueles valores. De cada um desses valores. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer? Eu quero criar um bloco, né? Então, por enquanto, a gente só vai desenhar. Então, para cada um desses daqui, ó, pygame.draw.rect, vai desenhar um retângulo, né? Um quadradinho, onde vai desenhar self. Vai desenhar na tela de jogo, não é no display nem na tela de pontos, tá? Vai desenhar na tela do jogo e self.tela de jogo, e a gente precisa então aqui de uma cor. Então esses blocos aqui, esse bloco aqui eu vou desenhar, sei lá, de azul. Vou desenhar de azul e eu preciso de um rect, uma posição X e Y, largura e altura. Bom, o X dele é o X que a gente achou ali, né? É o X que a gente calculou, o Y é aquele ali de cima que a gente calculou, e a largura é o que? Self.largura do bloco, e a altura também é a largura do bloco, então self.largura do bloco. Beleza? Por enquanto, eu vou chamar essa função de instanciar dentro do update para a gente ver esses blocos sendo desenhados na tela, para vocês entenderem. Então, eu chamo a função de habilitar aqui, né? Antes de chamar a função de habilitar, eu vou desenhar esses blocos dentro da tela. Ó, não pode esquecer, tá? A função de habilitar é a última função que tem que ser colocada. Por quê? Primeiro eu vou desenhar esses blocos dentro da tela de jogo e depois essa tela de jogo vai ser blitado no display. Então, antes de chamar os blitz das telas, eu vou colocar aqui, ó, de mim mesmo eu quero a função instanciar, tá? Que vai ficar chamando essa linha aqui e vai ficar desenhando esses tijolos aqui pra gente. O update dessa tela, né? Vamos ver se dá certo. Então ele desenhou todos os blocos aqui, ó. O problema é que de um bloco para o outro não tem um espaço. Cada um deles tem 32. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Cada bloco desse tem 32 de largura, né? A gente está multiplicando pela largura do bloco aqui. Eu vou pegar na largura desse bloco e eu vou acrescentar um valor aqui. Eu vou colocar mais uns 10 pixels na largura dele. Aliás, eu vou tirar 2 pixels de cada bloco para a gente conseguir enxergar. Porque a largura dele também é 32, eu tiro 2 pixels dele, né? Então ele vai desenhar a cada 32, só que da largura do bloco eu estou tirando 2 pixels para a gente conseguir enxergar. Da largura e da altura. Então ele desenhou, né, a nossa telinha lá. Para cada um desses ele está desenhando a nossa tela e a nossa tela sendo habilitada aqui. Só que a gente vai desenhar blocos, então eu não vou fazer isso aqui.
eu vou instanciar os blocos aí. Então eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o arquivo que vai cuidar desses blocos pra gente. Então eu vou colocar aqui, ó, blocos.py. A gente vai criar sprites, né, pra gente poder usar as imagens dos blocos. Então eu vou criar uma sprite. Para isso eu preciso da pasta Pygame, então import Pygame. Eu vou criar uma classe, que é a classe de blocos. Essa classe ela vai vir de outra classe, a gente vai herdar da classe sprite, tá? Então vou colocar aqui, ó, pygame.sprite com S maiúsculo. Eu já explico o que é isso aqui. Def, vou criar o método construtor init, vou colocar um self aqui por enquanto. E eu também vou fazer uma linha de código que é para inicializar na nossa classe sprite. Então vamos entender. Dentro da pasta Pygame tem um arquivo lá chamado sprite. Então dentro da pasta Pygame eu quero o arquivo sprite, e dentro desse arquivo sprite tem uma classe, ó, começa com S maiúsculo, é uma classe, igual a nossa classe começa com B maiúsculo. Então eu estou pegando justamente essa classe de dentro desses arquivos aqui. O que eu quero fazer com essa classe? Essa classe já tem muita coisa pronta, essa classe sprite, esse arquivo aqui, ó, né? Já tem bastante coisa pronta, então a gente vai recuperar isso aqui para a gente poder usar. Aí eu criei o método construtor, né? Quando a gente colocar isso aqui dentro, o construtor é chamado automaticamente, nós já viu isso. Então ele chama essa função aqui, esse método automaticamente. E o que ele vai fazer primeiro? A primeira coisa que ele vai fazer é chamar o super. Quem que é o super? Esse super, o Python sabe que está se referindo à classe que a gente está herdando, a classe superior aqui, ó. Tá? Então esse super aqui, o Python sabe que a gente está referindo a esse sprite aqui de cima, essa classe sprite. Então, da classe superior, que é a nossa classe Py, o que eu quero fazer? Eu estou chamando a função init dele, ó. Lá dentro tem uma função init igual essa aqui, ó, que a gente acabou de criar. Então, da classe superior eu estou chamando o init para ele inicializar tudo que precisa inicializar dentro da classe sprite. Beleza? É isso que eu estou fazendo, estou inicializando a classe sprite. Dentro dessa classe sprite tem dois atributos, que é o atributo image e também tem um atributo chamado rect. Esses nomes a gente não consegue mudar, tá? Depois eu vou explicar por quê. Esse image e esse rect são duas variáveis que vêm da classe sprites. Variáveis dentro da classe se chamam atributos e as funções se chamam métodos. Mas de vez em quando eu vou falar variáveis para vocês entenderem. Bom, essas duas variáveis aqui, porque elas funcionam como variáveis, tá? É a mesma coisa. Então, o image e o rect tem que ter esse nome, porque ele vem da classe sprite, eu não posso mudar esse nome. Mas perceba que ele está um azul meio apagado, não está um azul meio aceso igual esses. Porque eu tenho que falar, como eu vou usar aqui dentro da minha classe, eu tenho que falar que esses dois atributos pertencem à minha classe. Então eu tenho que passar um self aqui, ó. Então agora esse image pertence a mim mesmo, porque eu estou usando self, significa eu mesmo. Igual aqui, ó. Essa função pertence a mim mesmo, que eu estou passando aqui o self. E aí eu passo o self aqui, self.rect. Então esse rect agora pertence à minha classe, tá? Quando a gente usa esse image aqui, a gente guarda uma superfície aqui, uma imagem, uma surface dentro desse image. E dentro do rect a gente passa o pygame.rect, né? Aqui para dentro do rect. Então, essa imagem, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma surface, porque ela espera uma surface aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, pygame.surface, igual a gente colocou nas nossas telas. Vou desenhar uma surface, pygame.surface. Vou desenhar uma surface. E essa surface, como a gente acabou de fazer, essa surface vai ter 32 por 32. 32 de largura, 32 de altura. E aí, para mim poder pegar o rect dessa imagem, eu falo aqui, ó, do self.image. Eu quero que ponto obtenha para mim, get, obtenha o rect, tá? Isso aqui, como a gente já viu, vai entregar um pygame.rect com uma posição x em 0, porque eu não coloquei nenhuma posição ainda, y em 0, a largura é 32 por 32, que é a largura da própria imagem. Então ele pegou aqui, obteve o rect, só que o x e y por enquanto está configurado 0, 0, tá? Então a gente criou um bloco, e esse bloco eu vou chamar no construtor de telas, né? Porque a hora que eu for desenhar aqui, ó, eu vou criar então um bloco através daqueles blocos lá. Vou colocar ele para cá. Então aqui no construtor de tela. Então aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou importar a classe blocos. Então vou colocar aqui, ó, do arquivo blocos.
importe a classe blocos, tá? Agora, ao invés de eu desenhar um bloco aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco. Então, ao invés de eu fazer isso aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar um bloco. Então, um bloco vai vir da onde? Da classe blocos, tá? Simples assim. Por enquanto, eu não vou passar x e y aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Esse x e y é a posição do bloco. Então, eu vou aqui novamente na classe bloco. E esse x e y aqui, ó, que está sendo zerado, eu vou colocar ele no topo do lado esquerdo, o top left. O top left dele vai receber uma posição aqui. Essa posição eu vou passar como um parâmetro na hora que eu criar um bloco, tá? Então o que acontece? Eu passo uma posição aqui e quando eu obter o rect, o topo desse bloco que eu criar vai receber essa posição aqui, tá? Então o topo do lado esquerdo vai receber essa posição. Então agora na hora de eu criar um bloco, eu preciso agora de passar uma posição, ó, abre e fecha parênteses, ele fala assim, ó, você precisa de uma posição. Quem é essa posição? É esse x e esse y aqui, ó. Então aqui vai ter um x e aqui vai ter um y. Então eu desenho um bloco na posição x e y que eu estou obtendo aqui, tá? Agora eu não vou chamar a todo momento, senão ele vai instanciar 200 blocos aqui. Então eu vou tirar isso daqui. E essa parte de a função de instanciar, eu vou chamar ela aqui em cima, para ela chamar somente uma vez. Então self.instanciar, porque ela vai pegar essa lista e para cada valor daquele ela vai criar um bloco aqui, ó, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo, porque vai ser vários blocos, então todos esses blocos eu vou jogar dentro de um grupo. Então vou criar aqui uma função que vai criar grupos. Então, vou colocar aqui, ó, criar grupos. Vou passar o self, porque essa classe, essa função pertence a mim mesmo, né? Esse método pertence a mim. Então o que esse método faz? Eu vou criar um grupo, então. Então eu vou colocar aqui, ó, self. Eu vou chamar esses grupos de GP, de grupo, para abreviar, tá? GP é self.grupo de blocos. Então esses grupos de bloco, para mim criar um grupo, eu vou colocar aqui, ó, pygame.sprite da classe sprite, a mesma classe que a gente usou o bloco lá, ó. Só que agora eu não vou usar .sprite, eu vou usar .group. E aí a gente tem dois tipos de grupo, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. A gente tem dois tipos de grupo. Então nós temos um grupo e nós temos o grupo single. Qual a diferença? O grupo single é apenas uma sprite. Então geralmente vai servir para um player, para um chefão. É apenas uma sprite que você pode colocar dentro desse grupo. É o grupo de uma sprite só. Você pode colocar uma sprite. Esse outro grupo é um grupo normal. Então você pode colocar 1000 sprites aqui, 2000 sprites dentro desse grupo, tá? Então, no grupo single você não pode colocar mais de um, porque toda vez que você tenta colocar mais uma sprite, você tem uma lá dentro, você tenta colocar mais uma, ele exclui a que estava e coloca a nova, tá? Então não pode ser usado o grupo single. Como eu vou ter vários blocos, então eu vou usar um grupo de blocos, tá? E aí, o que eu vou fazer? Antes de chamar essa função de instanciar esses blocos, eu vou chamar a função que cria grupos. Então eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou chamar de mim mesmo, eu vou chamar a função cria grupos. Ela vai criar esse grupo aqui e depois eu chamo a função de instanciar e para cada númerozinho desse daqui ela vai instanciar um bloco. E cada bloco desse daqui que eu for criando, eu jogo dentro do grupo. Como é que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, self.grupo de blocos, ponto adiciona para mim. Adicionar quem? Esse bloco aí de cima que eu acabei de criar. Beleza? Então eu criei um bloco aqui, ó. Eu chamei a classe de criar grupos, ele criou esse grupo. Depois ele veio para instanciar e fez um laço for. Para cada letra daquela lá, ele pegou o x e y, criou um bloco nessa posição x e y e esse bloco eu adicionei dentro do grupo. Bom, por enquanto, então a gente agora não vai conseguir enxergar nada, porque eu preciso desenhar, né? Então eu vou criar uma função que vai desenhar as coisas que estão dentro dos grupos. Então eu vou criar uma função aqui, ó, def desenhar. Certo? E ela vai pertencer à minha classe, então eu passo o self aqui. O que essa função desenhar vai fazer? Ela vai desenhar os blocos dentro da tela do jogo, né? Então vou colocar aqui, ó, self.tela do jogo, .draw para desenhar. E o que ela vai desenhar?
ela vai desenhar... Não, desculpa. Tem que colocar aqui, ó. Self.grupo de blocos. Tudo que está dentro do grupo de blocos eu vou desenhar. Desenhar na onde? No self.tela de jogo. Tá? Então tudo que está dentro do grupo de blocos ele vai desenhar na onde? Na tela de jogos. E eu tenho que chamar essa função antes de habilitar na tela, né? Então vou colocar aqui, ó. Eu vou criar até uma parte aqui, ó. Desenhos. Vou colocar aqui, ó, de mim mesmo. Eu vou chamar a função desenhar. Beleza? Então agora a gente já deve ver aí os blocos. Como a gente acabou de fazer, né? Os blocos amontoaram em cima do outro. E como os blocos por enquanto ele é uma surface, lembra que a surface ela vem preta, né? Se você quiser uma cor, a gente tem que colocar aqui self.image, que ela é uma surface, ponto preencher, e aí a gente preenche de uma cor aqui, eu vou preencher de vermelho. Então agora eu tenho aqui. Beleza? Bom, o que a gente precisa também aqui? Eu preciso passar para vocês o seguinte, aqui dentro do grupo, na hora que ele vai desenhar, na hora que vai desenhar tudo dentro, essa função draw, ela vem de dentro da classe sprite também, tá? Então o que acontece aqui? Na hora que a gente for desenhar tudo que está dentro do grupo de blocos, ele vai vir aqui dentro de cada sprite e vai falar, tá, o que eu tenho que desenhar? Você tem que desenhar essa imagem. E aonde você tem que desenhar? Então você tem que procurar a posição dentro de um self.rect. Por isso que esses nomes não podem ser mudados. A imagem que ele precisa desenhar, ele vai procurar dentro de um atributo chamado self.image. E a posição e as dimensões que ele precisa, ele vai procurar dentro de uma variável chamada self.rect. Então esses nomes não podem ser mudados, tá? Por enquanto esse image a gente colocou uma surface, mas isso aqui não vai ser uma surface. Eu vou passar uma imagem, então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou passar uma imagem. Então todos esses blocos que a gente for desenhar, eu vou passar uma imagem. E essa imagem ela vai vir para dentro do image. Então eu preciso carregar essa imagem aqui dentro, ó. Então eu vou usar uma função pygame.image.load, tá? E essa imagem que eu passar esse caminho dessa imagem, ele vai vir aqui, ó. Eu vou carregar essa imagem. E aí eu vou usar uma função chamada .convert. Ele tem duas, .convert e convert_alpha. Esse convert, o que ele faz? Esse convert aqui, os dois. Ele pega essa imagem que ele vai carregar e converte num arquivo melhor para usar aqui dentro do Pygame, num arquivo otimizado para usar no Pygame, tá? E quando é que eu vou usar convert_alpha? Quando essa imagem tiver transparência. Os nossos blocos ele não tem transparência, então eu vou usar um convert normal, vou converter ela normal. Se ele tivesse transparência, a gente usaria o convert_alpha, que ele preserva aí a transparência da imagem. Ele converte, mas ele preserva as transparências. E aí eu não preciso mais desse fio aqui. Agora na hora de criar um bloco, eu preciso passar um image, tá? E aí eu vou vir aqui dentro do construtor, na hora de eu construir o bloco, cadê? Então na hora de instanciar esse bloco agora, e eu der uma vírgula aqui, ó, ele está pedindo uma imagem. Por enquanto eu vou carregar uma imagem aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, dentro de imagens. Aqui eu tenho os blocos. E eu tenho esse primeiro bloco que é o bloco amarelo. Então eu vou pegar aqui, ó, botão direito, copiar o caminho relativo. E eu vou vir aqui dentro de aspas, dar um Ctrl V, que é para colar. E ele pegou o caminho relativo aonde está essa imagem. E lembra que essa imagem precisa passar o caminho, né? Porque aqui, ó, quando a gente passar o image.load pede uma string aqui para carregar, né? Então ele está carregando aqui uma string. Então esses blocos vão ser criados agora. O self.image está recebendo uma imagem e eu estou pegando o rect dessa imagem. Se ela tiver 60 de largura e 30 de altura, o rect vai pegar essa largura e altura. Não vai ser mais 32, tá? Vai ser a largura e a altura do image. Então aqui não vai ser mais 32, vai ser a largura e a altura da própria imagem que eu estou pegando aqui. Então vamos ver o que acontece. Então, para cada um daquele lá, ele desenha um bloco aqui pra gente. E aí, só pra gente fazer um esquema aqui, eu vou printar aqui, mandar printar esse rect pra gente conhecer qual que é as dimensões
desse bloco aqui. Então, para cada bloco desse daí, eu vou printar o rect dele, para a gente conseguir ver. Então, ele printou aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Então, para cada bloco que ele foi criando, ele printou aqui uma posição x e y, uma largura e uma altura. E cada bloco tem 60 de largura e 30 de altura, tá? Então, a gente pode usar isso aí. 60 de largura. Então, a largura aqui, ó, é 60 e a altura é 30. Beleza? Só que como a gente acabou de ver, cada bloco desse daí foi printado a cada 30, né? E a gente precisa dar um espaço aí entre um e outro. Lembra como a gente fez isso aí? Então, na hora de instanciar esse bloco, essa posição XY aqui, ó, ela está multiplicando a largura do bloco, que é 32. Essa largura do bloco, ela é 60, tá? E eu vou colocar aqui self.altura do bloco. A altura do bloco é 30, tá? Então eu vou multiplicar aqui pelo self.largura do bloco e esse daqui pela altura do bloco. Tá? Porque a gente estava multiplicando por 32, né? Então, ó como ficou os blocos. Cada um ficou do lado do outro. Só que eu ainda preciso colocar um espaço entre eles, que eles ficaram muito coladinhos aqui. Então, o que eu vou fazer é pegar e ao invés da largura do bloco ser 60, eu vou falar que esse bloco tem 64. E esse daqui também eu acrescento 4. Então, cada bloco tem 32, tem 60 de largura. Só que na hora de multiplicar pelo índice da coluna, ele vai estar em 64. Ele vai multiplicar por 64. Eles têm 60, mas eu multiplico por um valor maior para ele dar um espaço entre eles. Então, agora eu tenho um espaço de 4 pixels aqui, ó. Eles têm 60, só que eu acrescentei mais 4 na hora de multiplicar, ó. Tá? Agora, se eu quiser posicionar esses blocos, o que eu vou fazer? Então, eu tenho x e y, estou multiplicando pela largura do bloco e da altura do bloco. Para mim posicionar eles, além de eu pegar esse índice aqui, eu posso acrescentar aqui um valor. Então, eu posso falar que depois de multiplicar, eu quero que cada um deles ainda tenha mais 100 para frente, no eixo do x. Então, todos eles, tipo aqui, ó, 0 mais 100 deu aqui. Aqui, 32 mais 100 deu aqui. 64 mais 100 deu aqui. Então, todos eles ganhou 100 para frente. E no y também. E aí, essa parte aqui, eu vou chamar de configuração do bloco, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. São as configurações, config dos blocos, configurações dos blocos. Então, além da largura e altura desses blocos, eu vou criar aqui um offset no eixo de x, self.offset, offset no eixo do x, que a gente colocou 100, né, por enquanto, depois a gente vai mudar isso aqui, e um self.offset no eixo do y. Esse offset, eu vou colocar 30 aqui. Esse offset é um espaço, né? É uma lacuna que a gente vai colocar, tá? É um espaçamento aqui. É uma correção. Então, ao invés de eu somar 100 aqui, eu somo no self.offset do eixo do x. E aqui esses blocos eu somo com self.offset no eixo do y. Tá? Então, cada bloco aqui de cima para baixo recebeu mais 30. Então, assim a gente consegue reposicionar os blocos. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui, eu coloquei aqui só para a gente conseguir compreender. Na verdade, isso aqui, ele vai vir de um arquivo de configuração. Então, lá dentro do arquivo de configuração, a gente vai criar um dicionário, onde a gente vai colocar essas listas aqui, ó. A lista de todas esses caminhos aqui. Então, dentro do config, eu vou criar aqui o caminho dos arquivos, tá? Se vocês quiserem criar um novo arquivo aí, que vai guardar os caminhos dos arquivos, eu vou guardar dentro do config aqui, ó, caminho dos arquivos. Eu vou guardar tudo aqui dentro do config, para não ficar criando muito arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou criar aqui um dicionário chamado blocos. Por que eu vou criar um dicionário? Porque fica mais fácil, né? A gente chama pelo nome.
Então eu vou colocar aqui dentro do dicionário blocos, eu só preciso ir passando as cores dos blocos. Então o primeiro bloco é o amarelo. Eu vou colocar aqui, ó, amarelo. O amarelo, a referência do amarelo, eu vou pegar aqui, ó, copiar o caminho relativo. Vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Então esse é o caminho do bloco amarelo. Beleza, vou dar uma vírgula aqui, vou dar um Enter. E criar uma nova instância aqui. Vou colocar aqui, ó, o próximo é o azul. Azul. Então o bloco azul, a referência dele é qual? Então eu passo o caminho relativo do bloco azul. Botão direito, copiar o caminho relativo e coloco aqui, Ctrl V. Agora, e eu vou fazer isso para todos os blocos, tá? Vou criar todas as referências dele daqui. Perceba que todos eles estão na pasta image, dentro de blocos e todos eles só tá mudando o final, ó. Bloco amarelo, bloco azul, bloco lilás, bloco de pedra, bloco verde, bloco vermelho, tudo é PNG. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, depois do azul vem o lilás, então vou colocar aqui, ó, o bloco lilás, ele é o bloco lilás. Beleza, vem aqui, dou um Enter, Ctrl V, depois o lilás é o pedra, se vocês quiserem colocar cinza aí, bloco pedra, e aqui é o bloco pedra. Beleza, Ctrl V, depois do pedra nós temos o verde, aqui é o verde, por último, Ctrl V, nós temos o bloco vermelho. E esse é o bloco vermelho. Tirar essa vírgula aqui. Beleza? Então eu tenho agora um dicionário com todos os caminhos dos blocos. Se eu precisar, então, ó, do bloco do dicionário, eu quero o bloco amarelo, eu quero o bloco azul. E é isso que eu vou fazer, então, dentro do construtor. Então, aqui em cima do config, ó, eu já estou importando tudo. Então, eu já posso usar esses blocos aqui dentro. Então, aqui embaixo, ao invés de usar assim, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Então, esse bloco aqui, eu vou colocar aqui, ó, do dicionário blocos, que eu sei que é uma constante. Então, é esse todo aqui inteiro. Do grupo de blocos, eu quero aqui, aí eu passo aqui a chave, eu quero o bloco amarelo. Então dentro do dicionário eu quero o bloco amarelo, que ele vai me entregar, dentro de blocos eu quero o bloco amarelo, ele vai me entregar esse caminho aqui, ó, para mim poder preencher lá. Então ele pegou os blocos agora amarelos. Se eu quiser o vermelho, eu coloco aqui, eu quero o bloco vermelho e assim por diante. Então agora, ó, perceba que o coluna tá até apagado aqui, que nós nem tá usando, né? Essa coluna é o que? Lembra? Então a coluna é todos esses Bs aqui, ó. Então o que eu vou fazer nessa tela aqui? Eu vou fazer o seguinte. Então essa primeira coluna vai ser amarelo. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5A. Esse daqui vai ser os blocos vermelhos. Então eu vou colocar V. 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar uma vírgula, vou dar um Enter. A próxima camada de baixo vai ser verde. Então verde eu vou colocar D, tá? Verde, porque se eu colocar V já tem V de vermelho, então eu vou colocar D. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então os verdes vai ser D. Nós temos os blocos azuis e já tem A, então eu vou colocar Z para o azul. Deixa eu só 1, 2, vou colocar Z. 1, 2, 3, 4, 5. Temos o Z e temos, que mais? Temos o lilás, então vou colocar L. 1, 2, 3, 4, 5. E nós temos os blocos de pedra. Por enquanto, nós temos os blocos de pedra. Por enquanto eu vou colocar aqui P de pedra, tá? Mas depois a gente vai mudar isso. Então vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai desenhar os de pedra também. Tá? Então a gente tem todos os blocos na lista. Então agora, quando é que eu vou criar um bloco? Eu vou verificar agora se dentro da coluna tem um A, se tem um D. Então vou colocar aqui, ó. Se dentro da coluna foi igual a um A em formato de string, o que eu vou fazer? Então eu vou criar um bloco.
e esse bloco vai ser amarelo. E eu coloco esse bloco dentro do grupo. Bom, então eu vou fazer outra verificação. Olha, se por outro lado, dentro da coluna for, deixa eu ver, um V de vermelho, o que eu quero fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar um bloco, Ctrl C, Ctrl V. Eu também vou criar um bloco, só que a cor desse bloco, o caminho dele vai ser o vermelho. Vermelho. E aí eu vou fazer isso agora para todos. Então vou colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vamos lá ver dentro da lista. Então o próximo era D, de verde. Ó, então se dentro da coluna for um D, o bloco vai ser verde. Eu passo o caminho do bloco verde. E adiciono no grupo. Ctrl V. Então depois do D veio o Z. Então aqui é Z. Olha, se for um Z, eu quero o bloco azul. Vamos pro próximo. Ctrl V. Então, se for um L, eu quero lilás. Então aqui, ó, se a coluna for um L, eu quero um bloco lilás. Ctrl V. Se for um P, eu quero o bloco de pedra. Então, se for um P, eu passo pedra aqui, ó. Pedra, tá? Esse bloco de pedra, eu não vou instanciar aqui, eu só estou instanciando para vocês entenderem. Porque esse bloco de pedra, ele vai estar num outro grupo, que é o grupo das pedras, tá? Mas vamos entender aqui, ó. Então eu instanciei todos os blocos e cada um deles eu fui colocando dentro do grupo. Então para cada um desses ele foi verificando e foi olhando aqui, ó. Ó, era A, então eu quero bloco amarelo. Era V, então eu quero bloco vermelho. Esses pedras aqui, o que acontece? Quando a bolinha bater nele, esse bloco de pedra, a bolinha vai rebater de volta. Ele não vai ser destruído, tá? Então ele vai estar em outro grupo. Ele vai estar no grupo das pedras. Porque quando a gente for fazer colisão para cada bloco que tiver dentro do bloco normal, eles vão ser destruídos. Agora, quando a gente fazer colisão para cada bloco que está dentro do grupo de pedra, ele não vai ser destruído. A bolinha só vai voltar. Beleza? Então a gente desenhou a parte dos blocos aqui. E eu espero que vocês tenham entendido essas partes aqui que eu passei sobre a parte de desenho. Se vocês for parar para analisar, todos eles aqui tá repetindo, ó. Toda vez que se cair no A, ele desenha um grupo de pedra e ele adiciona no bloco. Se cair no V, a mesma coisa. Então todos eles estão repetindo essa parte aqui, ó. Então vou fazer um Ctrl X, vou tirar esse daqui e vou tirar de todos aqui, ó. Aqui tá repetindo de todos, ó. Repetindo esse aqui também está repetindo, esse aqui também está repetindo, esse aqui. Porque aí o que acontece aqui, ó? Se a coluna for A, ele vai desenhar esse bloco e não vai vir nesse elif, né? Ele vai cair nesse elif e beleza, ele vai embora, não vai desenhar mais os outros. E aí o que vai acontecer? Depois que ele sair desse elif, eu venho e adiciono no grupo de blocos aqui embaixo, ó. Ctrl V. A próxima linha de bloco de código é o que? Olha, adiciona dentro do grupo o bloco. Então, se ele for A, eu crio um bloco amarelo, venho aqui embaixo e adiciono no grupo. Ah, não é A, é V. Tá, então ele vai... Ó, é A? Não. Ah, por outro lado da coluna V? É. Então, cria um bloco. Criou um bloco, o que você quer fazer com esse bloco? Ele, depois dele passar aqui, ele ó, adiciona no grupo. Tá? Porque aí eu paro de repetir tanto isso aí. Então ele vai criar os blocos e depois que ele verificar, ele vai ali embaixo na última linha e fala, tá, adiciona o bloco aqui dentro, tá? E aí eu tô chamando essa parte de instanciar, lembra, né, uma vez só, porque aí se eu colocar no update, ele vai ficar criando 1 milhão de blocos aqui, instanciando 1 milhão de blocos. Eu só quero instanciar esse bloco uma vez. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. E essa é a parte que eu queria falar sobre a parte de desenhos. Até a próxima aí.